Sejam muito bem-vindos ao Star Meta Cast. Eu sou Mel Lancerotti e o nosso podcast de hoje recebe uma mulher incrível e inspiradora. Ela que tem um currículo maravilhoso. Só alguns dos títulos. Ela é jornalista, radialista, palestrante, apresentadora e docente do Senac São Paulo. Cristiane Alcalá. Mas, gente, ela é mais conhecida como Cris Alcalá. Cris, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. E hoje, do lado de lá, como convidada. Como é que você está se sentindo aí desse lado, Cris? Oi, Mel, tudo bem? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite da Star Meta para estar aqui no Star Meta Cast. Estou muito feliz de ser a sua entrevistada hoje, de poder contar um pouquinho da minha trajetória profissional, contar como é que é essa parceria tão gostosa e tão bacana com a Star Meta também. E olha, eu não estou muito acostumada a dar entrevista não, estou mais acostumada a entrevistar, né? Até pela minha profissão, jornalista, apresentadora, locutora. Mas assim, estou aqui para responder suas perguntas, as dúvidas que o pessoal mandou de casa também. E estou à disposição para a gente bater esse papo tão gostoso. E a Cris faz parte do casting da Star Meta. Então, hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da sua história, Cris. É verdade, é verdade. A gente tem um time muito gostoso aqui na Star Meta. Então, além de eu apresentar o Star Meta Cast aqui na agência Star Meta, eu também faço parte de um grupo de mulheres que se dedicam a várias áreas aí. Eu me dedico à comunicação, né? Minha praia, minha área de desenvolvimento, de estudos desde sempre. Mas a gente tem um grupo muito legal e que tem muitas novidades que estão chegando aí em 2024. Ai, que coisa boa. Mas, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre momentos marcantes que te tornaram essa mulher encantadora, versátil e renomada. Bom demais poder compartilhar com você um pouquinho da sua história. Que legal, eu agradeço aí o carinho, os elogios. A gente no jornalismo e na comunicação, a gente está sempre na batalha, trabalhando muito, com muita ênfase, dedicação, muitas metas também, né? Uma carreira muito bonita e que exige muito da gente também, viu, Mel? Sempre, muito estudo, né? Sim, demais. Nunca deixar de buscar as novidades que têm acontecido, né? Agora, Cris, me diz uma coisa. De onde é que veio a sua inspiração? Por que jornalismo? Olha, quando eu era garota, eu sempre tive muita facilidade em redação, sempre me comuniquei bem, sempre era escolhida para ser a oradora da turma, a pessoa que fazia as apresentações nos grupos de escola, nos grupos da família. Então, eu sempre tive muita facilidade em me comunicar, né? A paixão, assim, pela comunicação social realmente começou desde menina. Quando eu era adolescente também, fiz teatro, sempre era escolhida para os papéis que tinham mais falas, que exigiam mais dos atores amadores ali. E aí, na época de escolher um curso, né, na graduação, após, na época, o colegial, atual ensino médio, eu cheguei a pensar na possibilidade de fazer artes cênicas, porém, eu acabei optando por fazer um curso de comunicação, né? Porque a minha família, meu pai em especial, sempre falava, não, você tem que ter uma formação profissional, e se você quiser dar continuidade ao teatro, etc., você faz isso em paralelo. Mas, enfim, realmente o teatro virou uma coisa amadora na minha vida, que eu fiz há alguns anos, ainda garota, adolescente mesmo, até uns 17, 18 anos apenas. E depois, realmente, quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, aos 17 anos, ali eu encontrei a minha grande paixão, que sempre foi escrever, falar, me comunicar, trabalhar várias questões que eu trabalho a minha vida toda. Eu sou formada desde 1998, me formei aos 21 anos de idade como jornalista, sou pós-graduada em jornalismo, em comunicação jornalística pela PUC, aqui de São Paulo, tenho mestrado profissional em jornalismo, então sempre estudei muito também, além de trabalhar na área, né? Eu sou locutora, formada pelo Senac de São Paulo, apresentadora de TV também, formada pelo Senac de São Paulo. E, na verdade, comecei minha carreira em rádio. Trabalhei muitos anos como repórter, apresentadora, rádio escuta, ainda que é quem faz a apuração das informações, produtora.
Depois tive uma oportunidade muito bacana de trabalhar nas rádios Globo e CBN durante alguns anos. Aprendi muito no Sistema Globo de Rádio. E depois, finalmente, fui para a televisão, que é o que eu sempre realmente almejei e sempre gostei. Na TV, trabalhei como repórter, editora de texto, apresentadora de vários canais importantes aqui de São Paulo, como TV Cultura, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos canais Band News TV e também Terra Viva, que é o canal de agronegócios da Band, sempre como apresentadora, editora-chefe de telejornais. Trabalhei em outras emissoras também, trabalhei em afiliadas da TV Globo, como o Canal Rural, que hoje é da JBS. Enfim, então tem uma trajetória. Aí, nesse meio tempo, em paralelo, Mel, eu sempre dei aula, sempre dei palestras, sempre ministrei treinamentos, fui fazendo, como eu contei, minha pós-graduação, meu mestrado, né? Sempre também dando aula para os cursos de jornalismo, publicidade, rádio e televisão. E a docência também sempre foi uma grande paixão na minha vida. E então isso para mim também sempre foi muito agregador e eu valorizo muito a educação, além da comunicação. E dou aula há muitos anos de tudo que eu fiz e faço a minha vida toda, né? Também sou mestre de cerimônias, apresento muitos eventos corporativos, ministro palestras, treinamentos. E aqui na Star Meta a gente tem esse grupo que é o Star Training. Para tudo! Para! Não, pera um pouquinho. Não pode contar agora. Vai ficar lá para o final. Sim. As novidades, Cris. Essa jornada incrível que você vive, essa jornada assim de comunicação, de estar a cada momento aprendendo e compartilhando. Como é que você faz para conciliar? Existe, assim, alguma coisa que conflita como docente, como jornalista, entre outras atividades suas? Sim, na verdade, não, eu nunca tive problemas em relação a isso. Quando a gente trabalha no jornalismo, né, em emissoras de rádio, de televisão, em veículos de comunicação, a gente naturalmente tem que entender que cada veículo de comunicação tem uma linha editorial, Tá. né? Então, eu também hoje apresento um programa de comunicação na Rádio Vibe Mundial aqui em São Paulo, que é um programa só sobre comunicação. Então, a gente tem sempre entrevistados falando desses assuntos que são relacionados a todas as áreas da comunicação. Então, quando a gente trabalha para um veículo de comunicação, isso já é algo que tem que ser entendido. Então, cada veículo, né, tem seus interesses comerciais, mercadológicos, editoriais. Então, se a gente quer fazer parte de uma equipe, a gente tem que se adequar, Perfeito. se adaptar a isso, né? Algumas coisas você pode não concordar, outras você concorda, mas a gente tem uma adaptação como comunicadores que somos, né? Para a gente poder se adequar a algumas regras que fazem parte do mundo corporativo, do mercado de trabalho. Independentemente de serem veículos de comunicação, são empresas, né? Então, isso é bem importante a gente ter em mente. Em relação à docência, eu dou aula há muitos anos, dei aula em universidades, dou aula no Senac de São Paulo já há bastante tempo também, no Senac de Comunicação e Artes em especial, como eu comentei, né? Fazendo sempre o que eu fiz e faço a vida toda. Eu sempre tento orientar os meus alunos da melhor maneira possível, no sentido de eles nunca ferirem os seus valores éticos, Perfeito. né? Mas também entenderem que as empresas de comunicação têm os seus interesses. Então, a gente precisa sempre colocar em prática tudo isso. É fácil? Não, não é fácil. Porém, existe a possibilidade de fazer e a gente tem que estar pronto e disponível para o mercado para a gente trabalhar da melhor maneira possível. Com relação à sua vida profissional, que orientação, que dicas você daria que foram importantes na comunicação, foram essenciais para a sua formação? São muitas informações, né, em relação à comunicação. A gente estuda muito. A gente sempre brinca que o jornalista é aquele que parece para todo mundo que sabe sobre tudo, mas no fundo ele não sabe sobre nada. Por quê? Porque ele tem muitas áreas aí para ele se aperfeiçoar. Porém, quando a gente trabalha, né, no dia a dia de uma redação, de rádio, de televisão, cada dia a gente muitas vezes está trabalhando com diferentes assuntos. Então, a gente tem que estar muito bem, muito antenado, muito bem informado, para que a gente possa falar um pouquinho de cada assunto da melhor maneira possível para esse ouvinte de rádio, esse telespectador de TV, hoje esse internauta, né, que está tão presente com a gente, ou leitor
no caso de quem trabalha para jornais e revistas e sites. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente estudar sempre, a gente não deixar de lado a leitura, o bom português, a correção gramatical, as informações em relação à vida, ao mundo. É claro que sempre que a gente tem a oportunidade de ampliar o nosso repertório com filmes, músicas, teatro, cultura de modo geral, isso tudo também vai fazer a diferença na nossa trajetória profissional, né? E cursos de aperfeiçoamento profissional eu acho que são fundamentais. Em relação a uma dica, Mel, específica, né? Eu posso dar muitas aí, mas uma que eu acho sempre importante é entender quem é o nosso público-alvo. Então, por exemplo, a gente está aqui no nosso formato, que é o podcast, o Star Meta Cast, que é o podcast da agência Star Meta. Quem é o nosso público-alvo? Quem é o consumidor de podcast? Quem gosta de acompanhar os entrevistados que vêm no nosso podcast, que fazem parte do público que a agência quer atingir? Então, entender sempre quem é o público-alvo, quem consome aquele formato audiovisual é super importante. Porque senão a gente está se comunicando com pessoas de modo geral e, na verdade, a gente não está se comunicando de fato com ninguém. Não alcança. Exato. Então, o alcance é importante, né? Entender quem é o público-alvo. É claro que se eu tenho um público mais abrangente, gostoso, legal, ele também vai captar todas essas informações. Mas, normalmente, entender quem é o nosso público-alvo é fundamental. E algo que eu sempre ressalto em aulas, em treinamentos corporativos, nas palestras que eu dou, é o tripé da comunicação. Emissor, mensagem e receptor. Perfeito. Né? Isso faz parte da teoria da comunicação. Parece muito teórico quando a gente fala assim, do nada, mas, na verdade, emissor, mensagem e receptor, esses 3 itens que fazem parte do tripé da comunicação, eles fazem parte do processo de comunicação, que é dado sempre por um canal. Então, no caso aqui, nós estamos no canal digital, né? Um podcast, que tem esse formato audiovisual digital. E, então, assim, aqui a gente tem realmente essa necessidade desse canal de comunicação para que esse processo de comunicação aconteça, sem ruídos, com uma comunicação clara, eficaz, objetiva. E é sempre importante quem está emitindo a informação, a mensagem, o conteúdo, seja ele de jornalismo, publicidade, entretenimento, consiga se comunicar da melhor maneira possível com o receptor, para que ele entenda o que está sendo dito. Porque senão a gente começa a falar loucamente aqui, Sim. E a pessoa que está nos assistindo se desinteressa, cansa, não é legal, o conteúdo não agrega. Então, sempre esse cuidado, gente, respeitando o tripé da comunicação dentro de um processo de comunicação. De preferência, sem ruídos, é claro. O ruído ele pode ser externo, né? Então, a gente está aqui gravando nos nossos estúdios e nós tivemos um super barulho que... Uma obra, por exemplo. Uma construção. Né? Exato. Aí esse barulho atrapalha tudo. E às vezes o ruído também de comunicação, gente, ele pode ser interno, né? Esse externo é o barulho, né? O que acontece em volta. Agora o interno é o que acontece com a gente mesmo. Então, por exemplo, a Mel está me fazendo uma pergunta e eu estou pensando no que eu tenho que fazer mais tarde. Eu estou pensando num compromisso que eu tenho amanhã. Então, eu não estou conectada, né? Eu estou com esses ruídos internos que me impedem de compreender o que está sendo perguntado, de responder de verdade o que ela está indagando. Então, é super importante a gente ter cuidado para que esses ruídos não aconteçam e não atrapalhem a boa comunicação. Da mesma forma que a apresentadora, que pode estar aqui só escutando e não ouvindo. Sim, vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Claro. Né? Porque o estar como apresentadora é importante, porque se eu não escutar o que ela está dizendo, eu vou atropelar e não vou conseguir acompanhar o raciocínio que nós estamos buscando. Nós nos conhecemos hoje, tá? E nós estamos buscando nos conhecer melhor ainda na forma de entrevista, tá? Claro, essa escutativa de todo mundo é super importante. É importante, né? Da equipe de audiovisual, de um podcast como o nosso aqui. Então, todo mundo antenado para o melhor trabalho para você que está nos assistindo. Cris, fonte de inspiração para a sua área de atuação. Profissionais? Eu tive alguns muito importantes que eu sempre gosto de citar. Vou citar mulheres, tá, gente? Porque temos muitos homens também que me influenciaram. Trabalhei com grandes homens. Ricardo Boechat, que já faleceu na Band, muitos anos trabalhei com ele. Trabalhei com Heródoto Barbeiro, foi meu chefe na Rádio CBN, gerente de jornalismo e também
depois na TV Cultura, no programa Roda Viva. Tenho muitos exemplos legais. Hoje, por exemplo, eu estava dando aulas no Senac de São Paulo e encontrei um grande jornalista, Cláudio de Moura Castro, que escreveu muitos anos para a revista Veja. Então, eu tenho muitas referências. Mas pensando em rádio e televisão, eu gostaria de falar de duas. Duas extremamente conhecidas. Uma é Ana Paula Padrão, que hoje está no entretenimento. Porém, eu sempre me inspirei muito nela como apresentadora do Jornal da Globo, ainda quando eu estava na época da faculdade. Então, Ana Paula Padrão, né, correspondente internacional, uma mulher que se dedicou ao jornalismo, que eu acho que ela tem um conteúdo muito interessante para passar. E hoje, o pessoal conhece ela mais como apresentadora do MasterChef, mas como apresentadora de telejornais e repórter internacional, né? Uma correspondente internacional, repórter de guerra, inclusive, ela manda muito bem, né? E sempre estudou muito idiomas, geografia, história, né? Conteúdo relacionado ao mundo contemporâneo. Então, a Ana Paula Padrão é uma pessoa que eu sempre admirei muito, referência para mim. E quando eu estreiei na Rádio CBN, há muitos anos, no início dos anos 2000, eu fui produtora, inicialmente, de uma jornalista que eu gosto muito, que hoje está fora do vídeo, mas até há algum tempo ela estava no vídeo, na TV Gazeta aqui de São Paulo, que é a Maria Lídia. A Maria Lídia é uma referência para mim, trabalhei muito tempo com ela, uma jornalista extremamente generosa, exigente demais, viu, gente, com sua produção, mas aprendi muito com a Maria Lídia. A Maria Lídia foi uma escola na minha vida, gosto muito dela, somos amigas até hoje. E a Maria Lídia realmente é uma referência no jornalismo, no direito do consumidor, porque ela levantou muitas bandeiras, na política, porque foi uma das primeiras mulheres a entrevistar políticos, né? A realizar debates. Então, assim, são referências que a gente tem e guarda para a vida. Perfeito, perfeito. Saindo um pouquinho, com relação às palestras, mentorias, quais são os tópicos que você considera mais importante e que você aborda em todos os momentos em que vai oferecer as palestras e as mentorias, os treinamentos? Sim, eu dou alguns treinamentos, né? Media training, todos os treinamentos relacionados à comunicação, oratória, performance, né? Mas alguns treinamentos eu acho que eles normalmente chamam mais a atenção do público em geral. 2 eu destaco. Um é o de oratória e performance, que é maravilhoso, porque as pessoas ganham uma desenvoltura que normalmente elas têm um pouco de dificuldade em ter. Isso vai ajudar em tudo, tá, gente? Na área de vendas, na área de negócios, não apenas para se comunicar melhor, mas para realmente poder ter aí um trabalho bem, bem interessante, de sucesso na carreira. Então, oratória e performance é um treinamento que eu acho que é fundamental. Indica para todos. Indico para todo mundo, especialmente para as empresas, né, que realmente estão aí no mercado, que querem ter um destaque, que querem obter êxito. Eu acho que vale muito a pena o treinamento de oratória e performance. Ele foi muito bem cuidado, ele tem um design muito bonito, né, o tal do design thinking, né, que a gente trabalhou com muito carinho mesmo. E um outro treinamento, que esse vale para todo mundo, que é muito legal, é o como falar em público. Algo que muitas pessoas, mesmo hoje com a internet, etc e tal, tem muita dificuldade. Muita dificuldade de se expressar, de trabalhar os recursos vocais e expressivos, de se posicionar, de contar de que forma que realiza o seu trabalho, de fazer uma apresentação, de demonstrar suas habilidades, suas competências. Então, como falar em público, ele é fundamental. E algumas pessoas têm até dificuldades, Mel, em fazer networking pela timidez. O que é uma pena, porque às vezes são competentíssimas, né? Muitas. Então, esses treinamentos, né, de oratória e performance, que vão melhorar toda a oratória, a dicção, a facilidade na comunicação e o de como falar em público, são treinamentos que eu destaco e que eu acho que são muito importantes para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Perfeito, perfeito. Engloba aquele chamado pitch, que hoje as pessoas têm tanta dificuldade, né? Nesses seus treinamentos, tem um momento de aprender o pitch? Tem um momento de aprender o pitch, de saber resumir, Mel, em poucas linhas ali, como é você... 30 segundos? 30 segundos, 1 minutinho, faz sua apresentação, mostra que veio,
realiza um trabalho rapidinho ali de oratória, de performance, se comunicando da melhor maneira possível e passando o seu recado. Cris, mas só assim como complementando um pouquinho sobre o pitch, a necessidade de nós nos conhecermos e saber aquilo que a gente oferece, né? Com o que nós trabalhamos, porque aí é a comunicação, a necessidade de aprendermos. Porque se eu não me conheço, se eu não conheço o meu produto, dificulta na hora de você se apresentar. Sim, sem dúvida, né? É super importante a gente trabalhar com as questões que a gente realmente tem, com as nossas habilidades, com as nossas competências, com o que a empresa para a qual a gente desenvolve também um trabalho oferece, né? Então, é super importante. E eu sempre falo, Mel, que as coisas elas não surgem do nada. Por mais que as pessoas desenvolvam improviso, boa comunicação, oratória, elas precisam ter uma organização das ideias. Perfeito. Elas precisam ter um planejamento, elas precisam ter estratégias de comunicação. Então, nesses treinamentos, a gente também ensina essas pessoas, como eu falei, jurídicas ou físicas, a desenvolverem tudo isso para que elas tenham uma melhor comunicação, uma comunicação de fato eficaz. Eficaz. Não é talento, né? É preparo, é treinamento. Sim. Não, eu não nasci, eu não sei, eu não nasci para isso. Não tem problema, não nasceu para isso, mas vai aprender. Sim. É extremamente importante. As pessoas têm como aprender. Então, aqui, a Cris, com todos esses projetos incríveis. E eu cortei, porque daqui a pouco nós vamos contar o projeto maravilhoso. Agora, Cris, falando um pouquinho daquele momento de TV, de toda essa experiência que você teve em vários canais, existe um momento ou alguns momentos que realmente marcaram, que foram tão importantes que você traz para si essa lembrança boa do seu crescimento, das suas conquistas, daquilo que te transformou? Sim, eu passei por muitas transformações, né, ao longo da minha carreira. Imagina, uma garota, me formei com 21 anos de idade. Eu fiz muitas coberturas jornalísticas especiais, Mel. Primeiro, gostaria de destacar que, logo de cara, nos primeiros anos que eu trabalhava em rádio, eu cobri a queda das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. E então, assim, a gente na redação, um plantão especial, eu também sempre gosto de destacar que gosto muito de idiomas, né? Então, eu falo inglês e fui professora durante muitos anos de espanhol. Morei na Espanha, tenho pós-graduação nessa área de tradução em língua espanhola, dei aula em muitas escolas de idiomas, comecei dando aula em escola de idiomas depois que eu fui para universidades e tal. Aí me dedicando realmente às aulas em comunicação, mas eu dei aula há muitos anos de espanhol, de língua espanhola, naquele início daquela parceria do Brasil com outros países do Mercosul, né, onde havia um interesse grande pela língua espanhola, como há até hoje. E então, assim, nesse momento, por exemplo, da queda das Torres Gêmeas, eu tive que fazer toda uma cobertura acompanhando todos os veículos de língua espanhola que estavam à frente, porque era um período em que, veja, 2001, a internet ainda não tinha toda essa acessibilidade e todo esse aparato, vamos dizer assim, que tem hoje, né? Então, cobri esse evento que me marcou bastante. Cobri muitas eleições presidenciais também, em vários veículos pelos quais eu passei. Quando trabalhei no Canal Rural, né, e também no Terra Viva, canais de agronegócio importantes no Brasil, o agronegócio é o que move nosso país, né? Viajei o Brasil todo também fazendo leilões, conheci muitos lugares que eu jamais imaginaria ir a passeio, por exemplo, e fui a todos esses lugares trabalhando assim com muito afinco, com muita dedicação e aprendendo demais. Tudo isso fez uma grande diferença na minha carreira. Então, assim, tenho muitos exemplos legais que eu gosto de compartilhar e que fazem a diferença de verdade. Momento engraçado ou inusitado? Poxa, tantos! Tantos, assim, quando se é repórter de rua, a gente não tem muita vida, gente, nem rotina. Então, você faz xixi em qualquer lugar que você possa imaginar. Você come qualquer coisa que te ofereçam. Você passa momentos muito divertidos na rua com outros colegas, né? Em porta de casa de presidente, por exemplo, em eventos. Enfim, muita coisa bacana. Também tem os momentos tristes, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira reportagem mesmo que eu fiz profissionalmente, quando
ingressei no Sistema Globo de Rádio, pela Rádio CBN, foi um domingo à tarde, em que um menininho morreu afogado na represa Billings. E quando eu cheguei lá com o carro de reportagem, essa criança estava toda coberta, etc e tal, corpo de bombeiros, tal. Aquilo me chocou muito. Eu era uma garota, tinha 22, 23 anos. Então, assim, já passei momentos bem delicados. E, claro, a gente também, com o tempo, vai tentando desenvolver um olhar um pouco distanciado dos fatos, para que a gente tente, na medida do possível, não se deixar levar pela emoção e poder fazer um bom trabalho jornalístico. Não é fácil, Mel, mas com o tempo a gente vai ficando meio tarimbado, aí vamos dizer assim, e consegue estabelecer um certo distanciamento. Mas o jornalismo é uma profissão linda, importantíssima para a sociedade. Sem o jornalismo, a gente não tem como denunciar fatos, a gente não tem como mostrar a realidade do nosso país. É claro que eu estou falando do jornalismo de qualidade, Certo. né? Porém, é uma profissão muito importante e que tem profissionais muito bons que se dedicam a ela ainda hoje. Por mais que a gente esteja numa era de fake news e mesmo numa cultura digital em que muita gente se acha influenciador, muitas vezes sem conteúdo, né? Então, o bom jornalismo, o tempo da notícia precisa ser respeitado sempre. Se você tivesse que escolher desses segmentos todos que você exerce hoje, teria um que você diria, se bem que você já falou do amor que você tem por todos, mas existe algum que você diria assim, essa seria a profissão que se eu não tivesse todas as outras, eu faria a minha vida toda? Eu acho que a comunicação é uma grande paixão para mim, então dificilmente eu acho que eu teria ido para outra área, porque tem coisas que elas são natas, né, que a gente não consegue mudar muito, né? Mas se eu tivesse outra profissão, talvez eu teria me dedicado à língua espanhola, que é uma grande paixão na minha vida, teria realmente virado tradutora e insistido nessa profissão, né, que é uma profissão que eu amo. Eu realmente falo espanhol como se fosse português, é uma língua muito familiar para mim. Minha família por parte de pai é espanhola, meu sobrenome é Alcalá, né? Quem já foi a Madrid aí deve conhecer Puerta de Alcalá, Calle de Alcalá, tem muita coisa bonita lá que envolve um sobrenome que lá é muito conhecido, que é o Alcalá, e aqui é diferente para muita gente, né? Então talvez eu tivesse me dedicado a essa área de letras, de idiomas, e a educação, né? Que é sempre uma área que eu acho importantíssima, por isso que eu sempre conciliei comunicação e educação. Com as atuações, com o podcast, ensinando, compartilhando todo esse conhecimento, agora vamos contar sobre esse novo projeto ao lado do time da Star Meta. Conta pra gente! Agora nós vamos falar. Legal, vamos falar sim, com certeza. A gente tem aqui na Star Meta a nossa CEO, que é a Carila Nonato, né? Eu e a Carila nos conhecemos há muitos anos aí, somos amigas, e ano passado ela me convidou para participar do Star Training, que é um grupo de mulheres, cada uma especializada na sua área. E esse ano a gente vai ter muitos eventos legais relacionados a esse grupo. Esse grupo é composto por mulheres maravilhosas, cada uma realmente com sua especialidade. A minha, já deu para perceber que é comunicação, né? Mas a gente tem as meninas aí que trabalham na área jurídica, na área da psicologia, uma parte motivacional também, parte de finanças, parte de marketing, de inteligência artificial, inovações tecnológicas. Então a gente tem um grupo muito legal aqui de mulheres e nós nos juntamos para realmente poder agregar para as empresas, para os clientes da agência Star Meta e para tanta gente que busca um aprimoramento profissional. Eu acho que é um grupo que tem tudo para fazer muito sucesso, com mulheres muito queridas e dedicadas ao ofício que exercem. Como ouvinte, como telespectadora, não como profissional, como você enxerga o momento atual na área da comunicação? Momento de muitas mudanças, né, gente? Especialmente após a pandemia. Então, após a pandemia, a gente teve, assim, um boom do universo digital. Os próprios podcasts e videocasts, né? Cresceram demais. E o consumo deles também. Isso acho que foi algo que impulsionou demais o mercado. A gente tem também muitas pessoas se dedicando ao universo digital, tentando implementar seus negócios, suas empresas.
E como eu falo, né, a gente sempre tem que ter muito cuidado para estar trabalhando e melhorando, né? Porque não dá para colocar qualquer conteúdo digital na internet, porque ele não vai vender, ele não vai atingir o público-alvo, ele não vai ter as metas que se deseja alcançadas se não tiver realmente qualidade, né? Qualidade técnica e qualidade profissional. Conteúdo que realmente agregue, né? Eu acho que a gente passa por um momento bem diferente, né? O próprio streaming também, quando a gente pensa no universo da televisão, tirou muita audiência de emissoras de ponta, mas eu acho que tem, de fato, espaço para todo mundo, ainda, né? Agora, alguns veículos têm que se reinventar. O rádio se reinventou com a chegada da internet. E hoje o rádio está aí em todo canto. As pessoas muitas vezes não ouvem mais rádio pelos aparelhos tradicionais, né, os do carro ou um rádio mesmo de pilha, mas ouvem os sites das emissoras de rádio, ouvem as emissoras pelos aplicativos. Sim. Né? O rádio está nas redes sociais, então o rádio é um veículo que se reinventou demais. A televisão demorou um pouquinho mais. A televisão, ela sempre achou que dificilmente a internet, num primeiro momento, ia tirar o espaço dela. Aí a TV começou a perceber que tinha que se popularizar um pouquinho mais, que tinha que criar uma conexão emocional com o seu telespectador. E aí a gente viu grandes mudanças. É o caso do Jornal Nacional, que está no ar desde 1969 na televisão brasileira. O telejornal que está no ar há mais tempo. E aí, quando a gente vê o William Bonner saindo da bancada, indo interagir com a previsão do tempo, com a menina do tempo, por meio de um telão, num bate-papo gostoso, mais informal, chamando a garota do tempo pelo apelido, a gente fala, opa, a TV também está se transformando. Está todo mundo de olho nesse novo mercado e nesse novo consumidor de conteúdo. Então, a tecnologia, no seu entender, não deixou esquecido a rádio, a TV, porque eles também se modificaram para alcançar o público. Sim, precisam sempre estar atentos, né, a essas mudanças do mercado para que possam realmente continuar aí os seus trabalhos. Acho que se a gente para pensar, Mel, assim, no veículo que mais teve mudanças nos últimos tempos, este veículo de comunicação são os jornais, né? Os jornais hoje, a gente tem jornais impressos, assim, em quantidade mínima Brasil afora. Nem o diário oficial é impresso. Tudo digital, né? Outro dia eu estava numa banca de jornal, você vai olhar, você vê o Estadão bem fininho, o Jornal Estado de São Paulo, tem o Globo do Rio, a própria Folha de São Paulo, mas a gente está com o universo digital, assim, especialmente no impresso. Mesmo as revistas, né, se transformaram muito. Eu sou uma consumidora louca de revistas, sempre amei revistas, né, sempre adorei ler revistas, revista papel mesmo. É tão bom aquele cheiro da... Gostoso, né? E hoje as revistas estão no digital. É legal você pegar seu celular, seu tablet, seu notebook e dar uma olhada? Claro que é gostoso também. Mas algumas pessoas, talvez um pouquinho mais nostálgicas, sentem falta do material impresso. Mas é um mercado que se transformou, foi uma tendência em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil. E a gente também tem que respeitar essas transformações de mercado e se adequar a elas. Para algumas coisas não tem muita solução, precisamos de inovação mesmo. Com relação às redes sociais, como você vê fonte de informação, essa comunicação que hoje está sendo tão considerada através das redes sociais? E sempre digo isso quando me fazem essa pergunta, que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, com quem a gente conversa, quem a gente entrevista. São pessoas que precisam ter credibilidade sempre. Pessoas, né, ou veículos de comunicação, ou redes sociais que realmente possam agregar alguma coisa. Tem muitas fake news, a gente tem que ter esse cuidado, não tem jeito, não é tudo que a gente pode compartilhar, não é tudo que a gente pode acreditar, precisamos ter uma apuração dos fatos. Então a gente tem exemplos recentes de fatos que acontecem no nosso cotidiano e assim, opa, tal comunicador, ou tal rede social, ou tal veículo de comunicação soltou essa informação, publicou tal fato. Será que realmente isso é real? Então vamos buscar em outros que tenham credibilidade para a gente poder se informar, para a gente não ser enganado, para a gente ter um cuidado com o que a gente consome na internet. Eu acho isso fundamental. Muitas vezes também nós temos profissionais que não são tão gabaritados e que estão aí colocando seus conteúdos
como se realmente tivessem aí uma qualidade de trabalho muito legal. Cuidado, gente, cuidado, porque não é tudo que está na internet que vale a pena a gente pegar pra gente, literalmente. Literalmente. Cris, voltando só um pouquinho sobre o Star Training. Você comentou, né, que seriam uma equipe formada de profissionais especialistas que a Star Meta está unindo para levar conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional para pessoas de diversos setores, Sim. idades e interesses. Olha que interessante. E a Cris faz parte dessa equipe incrível que muito em breve vai trazer um evento excepcional. Não podemos deixar de falar do Summit. Conta um pouquinho, Cris, o que é que nós podemos esperar do Summit da Star Training? O Summit da Star Training está sendo ainda elaborado, super produzido, com muito carinho, com muito cuidado. Todo mundo pensando em um espaço bonito, acolhedor, aconchegante, para receber o nosso público, né? E nós, que fazemos parte desse super time, dessa super equipe, estamos, de fato, também pensando em como esse evento vai ser desenhado para justamente poder agradar esse público que vai prestigiar a Star Meta e a equipe da Star Training nesse evento. Então, assim, eu ainda não tenho muitas informações. A equipe está trabalhando arduamente já nesse início de 2024 para que a gente realmente possa fazer um evento muito bacana, que seja agregador e que dê origem a vários outros também ao longo do ano e sempre. Coisa boa! E com relação à comunicação, a Cris vai estar à frente trazendo, com certeza, conteúdo inesgotável de conhecimento. Sim, muita oratória, gente, performance, dicas de comunicação e muitas coisas bacanas vocês podem esperar do meu trabalho nesse Super Summit e na equipe da Star Training, viu? Cris, chegando ao final, que pena. Tão bom bater um papo gostoso desse contigo. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual o seu arroba? O meu arroba é o @jornalista Cristiane Alcalá. Então, @jornalista Cristiane Alcalá no Instagram. Eu também estou no YouTube, jornalista Cristiane Alcalá. E tem muitas dicas de comunicação, tem um pouco do programa que eu apresento, muito da minha trajetória profissional também. E todo mundo que quiser me acompanhar vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço aí a audiência e estou muito feliz de participar também do programa aqui com vocês. Viu, Mel? Star MetaCast já é um sucesso nas redes. A gente tem tido uma visibilidade muito legal. E eu indico para todo mundo esse podcast que está muito gostoso e que só agrega para o público. Eu ia pedir as suas considerações finais, mas eu acho que já fechou com chave de ouro, né? Acho que sim, quero agradecer. Não, acho que é isso. Realmente agradecer a você por esse bate-papo tão bacana. Agradecer a toda a equipe da Star Meta que me convidou para estar aqui. E estamos juntas, tá? Me acompanhe lá em @jornalista Cristiane Alcalá. E estou sempre à disposição. Quem quiser também tirar suas dúvidas, pedir esclarecimentos e quiser ir me acompanhando, eu realmente sou muito grata pela profissão que eu tenho, pelo ofício que eu desenvolvo. Então, estamos sempre aqui para aprender cada vez mais e trocar, né, gente? Porque eu acho que essa troca é muito importante, especialmente na comunicação. Só tenho a agradecer a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e de poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Gratidão por isso. Obrigada, Mel. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Até a próxima. E nós ficamos por aqui, pessoal. Lembrem-se de deixar o seu like. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho. Conto com vocês. E, gente, nos encontramos no próximo Star MetaCast. Até lá, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.